Will you call? Saudações, alunos! Estamos aqui para mais uma semana. Não, na verdade não. Estamos aqui para um negócio um pouco diferente. Vocês não vão ouvir a gente falando de filosofia dessa vez. Esse é um dos programas especiais aí que a gente está planejando, que vai expandir o Não Preciso Copiar para além das fronteiras da filosofia, entrando aí no universo das ciências humanas em geral. E essa vez agora, geografia. Eu estou aqui na ausência do nosso querido amigo Rodrigo R. de Carvalho com o meu compadre, Fagner Concolato. E aí, Fagner? E aí, Pedro? E aí, beleza? Tudo bem, gente? Tudo bem. Mas nós não estamos sozinhos. Apesar de ter aquela frase, né, famosa, a gente só do que mal acompanhado, nós estamos aqui mal acompanhados. Estou aqui com o Alexandre, o nosso ilustre convidado. E aí, gente, tudo bem? Prazer estar participando desse encontro aí com vocês. Que formal, Alexandre, nem parece você. A gente decidiu variar os temas aqui, expandiu, não precisa copiar. A gente tem eu e Fagner aqui só para ficar fazendo mise-en-scène. O Alexandre veio falar de verdade sobre geografia e é hora de começar. Alexandre, qual é o assunto que a gente vai discutir aqui hoje? Então, confesso que eu fiquei confuso, né, sobre o que eu poderia falar hoje, mas calhou de essa semana completar 10 anos da Guerra da Síria, né? Um evento aí histórico e que muita gente até hoje não entende o que realmente aconteceu lá, né? Então, esse foi um assunto que eu pensei para falar com vocês, né? Eu espero estar pelo menos um pouco perto do patamar de tantos outros que esteve por aqui, mas é um assunto muito importante que cai sempre aí nos vestibulares. É muito importante estar a par dessa guerra geopolítica, né? Que acontece lá pelo Oriente Médio, pelo norte ali da África. Então, olha só, eu acho que esse assunto é mais importante que 90% dos assuntos que eu não preciso copiar a gente discutiu aqui, especialmente aquele programa sobre Pedro Avelardo, que a gente ficava discutindo a vida dele como é que é o nome do homem que não tem peru? Eunuco putão da Idade Média. A gente ficava discutindo a vida dele como eunuco putão da Idade Média. Eu lembro da Guerra da Síria, Pedro. Você lembra da Guerra da Síria? Como assim? Você tava lá? Eu tenho 32 anos, eu tinha 22 na época, então eu lembro das notícias. Você foi radicalizada pelo Estado Islâmico? Você foi pra guerra? Você é veterano? Pedro, eu tenho 32 anos, eu tinha 22 na época, né? Já que tem 10 anos. Eu lembro das notícias, eu lembro Eu tava na faculdade já, tava fazendo faculdade de administração e eu lembro das notícias. Eu lembro que teve palestra na faculdade tentando explicar o que foi, o que estava acontecendo lá. E eu lembro de não entender direito o que estava acontecendo lá também. Estamos aí há 10 anos sem entender e agora o Alexandre vai fazer a gente entender. Então vai, Alexandre, essa bola é sua. Pra gente, né, chegar na Guerra da Síria,
é importante a gente falar sobre um outro contexto super importante que provocou essa guerra, que foi a Primavera Árabe. Então, o que foi a Primavera Árabe? Quais foram as consequências desse movimento para alguns países do Oriente Médio e também do Norte da África? Então, vamos lá. A primeira coisa que a gente nunca pode esquecer, lembrando sempre, é a diferença entre árabe e muçulmano. O Pedrão teve um episódio aí, né, em suas viagens pelo mundo, né? Acho que ele foi confundido com muçulmano, não foi, Pedrão? Sim, porque o corte de cabelo era muito caro. Eu tava fazendo intercâmbio lá na Europa e era muito caro. E aí eu fiquei barbudo, cabeludo. E aí uma pessoa ou outra na viagem assumia que eu era refugiado, que foi bem na época daquela crise de refugiado lá 2015 e tal. E aí as minhas roupas já não eram muito novas nem nada, e aí eu tava ali barbudo, o pessoal me confundia às vezes, me tomava por um refugiado. Então é super importante saber essa diferença. Então quando eu falo pra você árabe é uma etnia predominante em uma série de países do norte da África, né, como Líbia, Argélia, Egito, Tunísia, entre outros, e a maioria dos países do Oriente Médio também, né? Você pega a Síria, Arábia Saudita, Iêmen, Omã, né? São todos países árabes, mas nem todo mundo do Oriente Médio é árabe. Temos lá também os hebreus em Israel, os persas no Irã, e nem todo árabe é muçulmano. Existem árabes que são cristãos, por exemplo. Muçulmano é uma religião. Eu, por exemplo, eu não sou árabe, mas se eu quiser, eu posso me converter ao islamismo. Então eu vou virar muçulmano sem ser árabe. O maior exemplo que eu posso dar pra vocês é hoje, né, que o maior país muçulmano do mundo não é um país árabe. O maior país muçulmano do mundo hoje é a Indonésia, que fica na região do Sudeste Asiático. Ou seja, não é um país árabe. Tá? O que eu tô falando pra vocês então? Da Primavera Árabe, que aconteceu nos países árabes, ou seja, norte da África e a maior parte dos países do Oriente Médio. Quais foram ali as suas consequências, né? Vamos lá. Seguinte, a primeira coisa quando a gente fala, né, primavera, a primavera ela tem um sentido geográfico, né? Tipo, equinócio de primavera. Mas não é isso que eu tô falando, tá? A primavera no sentido sociológico, né, no sentido histórico, tem um sentido de renascimento, né? Florescimento, aparecimento de coisas boas, coisas novas. Imagina, primavera é a estação das flores. E flor tem um significado ali de esperança, né? De surgimento, de renascimento. Na Europa, por exemplo, a gente já teve a tal da Primavera dos Povos. O que foi a Primavera dos Povos? Foi a derrubada das monarquias que estavam no poder na Europa para a ascensão de governos ditos mais democráticos, governos burgueses mais democráticos. Aqui no Oriente Médio, no norte da África, né, nos países árabes, é justamente isso. A primavera foi a luta, a busca desses povos, desses países por maior democracia, por maior liberdade. Por quê? A gente tem que saber que toda essa região, ela sempre teve muito subordinada aos interesses imperialistas. E isso, durante o imperialismo europeu, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial também. E depois da Segunda Guerra Mundial, principalmente, começa aquele momento histórico que todo mundo conhece como a Guerra Fria, né? E a Guerra Fria foi um momento de disputa ideológica, né? Ideológica entre os Estados Unidos, seu modelo capitalista, e a União Soviética e seu modelo socialista. Só para frisar isso, se vocês olharem diversos países que hoje a gente dá como existentes, que a gente imagina que tem longas histórias, eles eram territórios ocupados, dominados, que alcançaram sua independência, tipo, anos 50, 60. Um dos primeiros países a conseguir independência desse processo de imperialismo, do período de guerras, foi, se eu não me engano, a Líbia ou a Síria mesmo, e depois vários outros países da África e da Ásia continuaram esse processo aí de independência, e isso aí acabou fortalecendo também a ONU, porque teve aquela Liga das Nações antes, que não deu muito certo. Exatamente. E tem países hoje ainda, Pedrão, que eu vou falar mais pra frente, que é os curdos, né? O povo curdo, ele quer a sua independência, né? Eles querem ali a sua dependência do território do Kurdistão. É um trava-línguas pra mim, mas enfim. A gente vai tratar esse caso daí mais pra frente. E é realmente isso que o Pedrão trouxe pra gente. É super importante ter essa visão, né? Que eles queriam provar para o mundo, né? O que os Estados Unidos e a União Soviética queriam provar pelo mundo?
Eles queriam provar ou que o socialismo era melhor que o capitalismo, né, no caso da União Soviética, ou que o capitalismo é melhor que o socialismo, no caso dos Estados Unidos. Grande parte das vezes, eles faziam isso sustentando poderes locais, né, que se tornassem socialistas, por exemplo. Você pega a União Soviética, sustentou Moçambique, sustentou Angola na África, por exemplo. É a mesma coisa que os Estados Unidos faziam, né? Sustentou o regime egípcio, sustentou a África do Sul, por exemplo, né? Tudo isso financiado pelos americanos. E aí, dinheiro para financiar ditaduras, para financiar governos que mantessem, né, o país capitalista ou socialista e impedisse insurreições socialistas ou capitalistas no país. Então, essas ditaduras que estavam há 40, 30, 20 anos, né, depende muito do caso, do poder, eles eram sustentados pelo capital norte-americano ou pelo capital soviético, tá? Depende muito do interesse se era socialista ou capitalista. De verdade, grande parte dessas ditaduras nem muita ideologia tinha. Ah, se o cara me financiar, me der armas, dinheiro para eu controlar o resto, controlar outras milícias, grupos de insurreição, tá ótimo. É isso que eu quero. Porém, esses governos que durante muito tempo, algum deles, eu vou pegar pra vocês o caso da Líbia, do Muammar Gaddafi, ele tinha ali o poder totalmente centralizado, ditador, porém, era um país que tinha relativa prosperidade econômica. A Líbia é um país que tem muito petróleo, faz parte da OPEP, né, exporta muito petróleo e tal. Então, existia uma certa paz, né, causada ali pelos acontecimentos econômicos, pelo crescimento econômico. Claro, entendi. Então Alexandre tá justificando a ditadura. Claro que não, tá? Tem que acabar, a ditadura é errado. Mas o que eu tô falando é que a situação é muito diferente dependendo do país que estamos falando, né? A Tunísia é um caso, o Egito é outro, a Líbia é outro. São casos completamente diferentes, né? Então, primavera, né? A busca por democracia. Então, eu só ia deixar um comentário que disso que você falou das ditaduras ou dos períodos, desses períodos de imperialismo na África. Eu acho muito maneiro o fato da bandeira de Moçambique ter uma AK-47. Os caras receberam tanto suporte da Rússia que eles decidiram meter uma arma russa grandona no meio da bandeira dos caras. Isso eu acho a maior símbolo que se pode ter de uma influência de um outro país. Exatamente. Eu nem tinha pensado em falar isso, mas é super importante esse comentário também. O cenário nesse contexto era falta de serviço público, emprego e revolta. Acontece que aí a gente pode enxergar por várias óticas. Redução dos financiamentos americanos e soviéticos quando acabar a Guerra Fria. Não existe mais tanto interesse em financiar. E a gente pode pensar até no próprio crescimento econômico, né? Os países árabes, chega ali em 1990, 2000, eles começam a se urbanizar. Quando começa a se urbanizar, começa a aumentar a expectativa de vida. Você começa a ter um número de jovens cada vez maior, uma explosão demográfica também bastante significativa. E aí começa a faltar desses países árabes, né, pela crise econômica, serviços públicos básicos. Não tem acesso à saúde, não tem acesso à educação, não tem acesso a medicamentos, enfim, não tem acesso a nada. E aí, claro, na década de 80, 60, era muito mais fácil você esconder que isso estava acontecendo. Por quê? Porque não tinha rede social. Basicamente isso. A televisão, os meios de comunicação era muito menos eficiente, né? Não tinha ali um WhatsApp, não tinha ali um Facebook. Agora, as mazelas sociais, elas estão expostas para todo mundo ver. E aí, com esse elevado número de jovens, típicos de países subdesenvolvidos, essa galera vai lá e pega e fala: mas eu não tenho acesso ao meu primeiro emprego. A proporção dos empregos jovens chega a 60% a 65%. Falta acesso a serviço superior. Minha avó tá morrendo porque não tem acesso à saúde pública. Então, começa um período de grande satisfação. Também com o que eu falei, né? Com o auxílio das redes sociais. As redes sociais, elas vão ser super importantes nesse momento. Tanto para divulgar informação do que estava acontecendo ali nos países árabes, quanto para incentivar as manifestações. Eu sei que eu falar para vocês hoje do Facebook, Alexandre, o que tá na moda hoje é o TikTok e Instagram. Beleza, eu entendo. Na época nem tinha TikTok ainda. O que tava na moda era o Facebook. E aí as pessoas, eu não sei se vocês lembram, né, dos eventos do Facebook, os caras começaram a marcar essas manifestações por eventos do Facebook. Vamos protestar contra o governo, porque, sei lá, ele retirou mais uma verba da educação, retirou mais uma verba da saúde. Então as redes sociais, elas foram super importantes para aproximar essas pessoas.
Antigamente, quando você ia fazer um protesto ou algo do tipo, geralmente tinha um sindicato, né, ou um grupo super importante, e esse grupo chamava as manifestações. Isso é uma coisa nova, né? Não só na Primavera Árabe, começou na Primavera Árabe, mas se espalhou pelo mundo. Hoje em dia, as manifestações, muitas vezes não tem um grande líder, né? Eu vou dar exemplo para vocês. A greve dos caminhoneiros que acontecia no Brasil, existe algum sindicato dos caminhoneiros? Existem várias lideranças dos caminhoneiros. Eu lembro bem na época que o Temer, ele prometeu que a greve tinha acabado, porque ele tinha feito um acordo com um dos sindicatos dos caminhoneiros. Só que a greve não era do sindicato dos caminhoneiros, eram de caminhoneiros que trocavam mensagem por WhatsApp. Você vai fazer acordo com cada um deles? Cada uma dessas pequenas organizações? Não, né? Então hoje, grande parte dessas manifestações não tem um líder principal. Pode ter alguns grupos ou algo do tipo, mas não tem um líder principal. As redes sociais, o WhatsApp, foram super importantes nesse contexto. E tudo isso começou porque a gente sabe, né? Isso é até uma coisa até meio sociológica, né? Histórica. Por mais que exista, né, insatisfação, essa insatisfação dificilmente se torna uma revolta se tem uma fagulha, se não tem um estralo para começar a manifestação. Eu vou dar um exemplo de novo para vocês, para traçar um paralelo do que foi a Primavera Árabe. Eu vou falar no contexto brasileiro, que eu acho que fica mais fácil da gente pensar, né? Eu não sei se vocês lembram, em 2013, o famosíssimo aqui no Brasil, junho de 2013, né? Em que existia um aumento da inflação, desemprego, o Brasil em um caos econômico, caso de corrupção, tudo que a gente sabe que aconteceu no Brasil. Uma insatisfação muito grande, mas foi quando em São Paulo aumentou a passagem em 20 centavos. Imagina o governante da época pensando: meu Deus, eu aumentei 20 centavos e olha no que deu. Ele foi lá e aumentou em 20 centavos o preço da passagem. E aí, por conta do aumento desses 20 centavos, as pessoas, agora não dá mais. Agora é a hora. A gente vai pras ruas, a gente vai manifestar. E aí, começaram a se manifestar. Mas a manifestação não era só pelos 20 centavos. Alexandre, em 2013 eu fui nisso aí também, e eu lembro, primeiro, uma das coisas era, você falou dessas organizações que puxavam protesto, sindicatos e partidos, elas serem rechaçadas, né, essas bandeiras deles serem atacadas, as pessoas pedirem, tentando pautar que esses protestos seriam apolíticos e que não queriam a mão de partidos nisso, porque justamente eles tiveram esse caráter espontâneo de rede social, apesar de ter questões aí de manipulação e tal, que são colocadas. E eu lembro que chegou num nível de terem, no mesmo protesto, pautas completamente aleatórias, entendeu? Você tem a causa animal e pessoas pedindo a liberação de uma droga X e pessoas pedindo os 20 centavos, uma situação tipo assim, mesmo que a Dilma quisesse atender todas as demandas, era impossível, porque eram tantas demandas diferentes, de tantos grupos diferentes, e isso não era canalizado numa voz única pelos protestos para chegar na presidência. Mas ela até tentou, né, fazer lá movimentações e não deu certo, como a gente sabe. O que eu acho mais maneiro dessa parada, assim, a gente pode entrar muito nisso, senão a gente vai ficar falando de 2013 o tempo inteiro, é que a parada da Copa, eu acho também que foi um negócio, assim, foi extremamente importante, sabe? O fato da gente estar vivendo em 2013 a Copa das Confederações no Brasil, que era um evento teste para a Copa do Mundo, que seria em 2014. E aí ficou meio que uma indignação gigante por a gente ter conseguido construir estádios de futebol maravilhosos, ao mesmo tempo que, sei lá, os nossos hospitais eram péssimos, as nossas escolas eram péssimas. São até hoje, né? Mas era meio que um atestado que falou: olha, se o governo quiser, ele faz. Olha aqui o que ele fez desses estádios, sabe? E parece que ele não quer, entendeu? E aí foi... Mas assim, não era uma coisa que a gente iria fazer manifestação por isso, né? Eu também fui nessas manifestações de 2013 e me arrependo todo. E aí, não é só pelos 20 centavos, foi até um lema da época, né? Mas era também pela saúde, pela educação, pelo transporte, né? Pelo caos que existia. Tanto que, por exemplo, começou em São Paulo, mas teve uma galera que invadiu até o Congresso Nacional. Cara, eu lembro das imagens da galera em cima do Congresso. Foi, tipo, uma parada muito maneira. Mas, tipo... Então, o que tem a ver com os 20 centavos do Congresso Nacional, né? Percebe? Naquela época, não tinha nada a ver. Então, sempre precisa de uma coisa que dá o estralo para iniciar as manifestações.
No caso da Primavera Árabe, agora puxando totalmente a Primavera Árabe, desculpa, eu tive que fazer esse contexto pra galera meio que se situar. Vou cortar tudo na edição, Alexandre. Pode o programa vai começar aqui, assim, nessa frase. No caso da Primavera Árabe. Então, no caso da Primavera Árabe, foi de um jovem, tá? Um jovem na Tunísia, que foi um dos países que passou pela Primavera Árabe, né? Lá em 2010, dezembro de 2010. O cara tava participando, tava vendendo ali seu cigarro, e ele não podia vender, porque ele não tinha autorização. E aí, a polícia queria prender os produtos dele, e o cara falou: meu, eu só tô vendendo porque eu não tenho dinheiro pra fazer outra coisa. Eu não consigo fazer outra coisa. Por conta do desemprego, por conta desse caos que existe. E aí, como o poder público quis tirar os seus equipamentos, né, as suas mercadorias, o cara tomou uma forma de protesto e ateou fogo no seu próprio corpo. E aí ele não morreu não, né? Mas ele perdeu todas as roupas, a pele ali toda queimada. E isso chamou a atenção da galera. Falou, meu, olha isso, cara. Tamanho caos que a gente vive, tamanha falta de empatia do governo com as causas públicas, o cara ateou fogo no seu próprio corpo. E aí, a partir disso aí, começaram as manifestações ali na Tunísia. Não é porque o cara ateou fogo no próprio corpo. É o início da manifestação. Mas não é que seja a causa das manifestações. As causas são todos esses malefícios sociais. Mas aí começa na Tunísia, o Egito que tá ali pertinho fala, opa, manifestação, vamos participar disso também. A Líbia começa, o Bahrein começa, a Argélia, Iêmen. E a gente tem, por exemplo, a Síria, também começa com as manifestações. E isso começa a se espalhar pelos países árabes. Ou seja, esse cara virou uma espécie de símbolo do início das manifestações. Mas não que ele seja a causa das manifestações. Todos os países que passaram por esse processo da Primavera Árabe, todos eles foram com causas muito similares. A gente tem que derrubar ditaduras que estão há muito tempo no poder, com a ascensão de governos mais democráticos, para ver se a gente consegue, através do voto popular, mudar a realidade do nosso país. Realidade, né, de uma elite local que se dá muito bem com os benefícios do petróleo, né, das riquezas naturais, mas grande parte da população não tem acesso a esse benefício. E aí, dando um spoiler, se a busca era por democracia, já que a gente não vai falar de todos os países que passaram pela Primavera Árabe, por liberdade, só a Tunísia deu certo. Só a Tunísia. Egito, Líbia, Síria, Iêmen, todos esses países passaram por uma guerra civil muito grande e por governos ainda mais autoritários, tá? A guerra da Síria, ela com toda certeza é uma consequência desse movimento da Primavera Árabe, né? Ou seja, da luta dos países árabes por maior liberdade, maior democracia, que na verdade acabou aí culminando ou em guerra civil, ou em ditaduras militares e em novas ditaduras civis. Mas fato é, vamos pensar em quem é a Síria. A Síria é um país que tem uma posição geopolítica muito estratégica. Por quê? Porque a Síria está bem no coração, bem no centro do Oriente Médio. E o Oriente Médio, além de ser a região em si com grandes potencialidades, é uma região de nó geográfico, com muitas rotas comerciais. O Oriente Médio é a confluência da África, do restante da Ásia e da Europa. É uma região que é berço das três principais religiões monoteístas, que é o judaísmo, o islamismo e o cristianismo. O Oriente Médio, ele ainda tem, além de tudo, uma grande diversidade étnica. A Síria, por exemplo, a gente sabe que uma das coisas que a União Europeia clama muito é por maior reservas minerais. A União Europeia, ela se ressente muito por não ter grandes reservas de carvão, de petróleo e etc. E aí, grande parte da sua energia vem da Rússia, através de gasodutos que atravessam ali o leste europeu e abastecem a Europa
ocidental, né, e a União Europeia. A Europa, né, depender da Rússia é uma coisa bastante problemática para eles, porque eles ficam nas mãos dos russos, né? Se a Rússia decidir, né, cortar o fornecimento de petróleo, cortar o fornecimento de gás, acabou a energia na Europa. Simplesmente é isso. Então, a União Europeia, ela está tentando arranjar novas formas de conseguir ganhar fontes de energia. E uma dessas formas seria você pegar gás natural que vem da Ásia Central. E sabe por onde que passaria esses gasodutos? Irã, Síria, Turquia, tá? Todos os países extremamente visados por Estados Unidos. Estados Unidos, né? Não só os Estados Unidos, né? Mas a União Europeia e a Rússia. Por quê? Porque é geopolítica. Porque são pontos estratégicos. É um local muito importante. Se você tem um governo aliado ali e vai passar gasoduto por lá, é uma coisa. Se você tem um governo inimigo e vai passar gasoduto por lá, é uma outra coisa completamente diferente. Então a Síria, ela é muito importante pela sua posição. Então, ser aliado no mundo ocidental, só que quem é a Síria? A Síria hoje é o maior aliado do Irã no Oriente Médio. Irã e Síria são carne e unha e possui grandes conflitos com Israel. Para quem não sabe, Israel, né, o país dos judeus, o país dos hebreus, é o grande aliado do mundo ocidental no Oriente Médio. Então o que eu tô falando pra vocês? É que a Síria é tudo que os países ocidentais mais detestam e é tudo que Rússia, China, os países orientais mais gostam. Então, geopoliticamente falando, é muito inconveniente ter Bashar al-Assad, que é o cabeça da Síria, né, ali no poder, tá? Esse conflito que existe entre Síria e Israel vem desde a época de 1967, de Israel, através da Guerra dos 6 Dias, que foi uma guerra entre judeus e palestinos, dominou uma série de territórios estratégicos e dominou os judeus, inclusive as colinas do Golã. Para quem não sabe, a Síria faz fronteira com Israel, e entre Israel e Síria existe uma região de nascente do Rio Jordão, e convenhamos que água é quase um petróleo ali no Oriente Médio, porque tem muita escassez, e tira aquele território da Síria. Até hoje, a comunidade internacional, exceto os Estados Unidos reconhece, tá? Mas a comunidade internacional não reconhece as colinas do Golã como território de Israel, e sim como território que deveria pertencer à Síria. Só que na prática, as tropas, né, o exército, estão todos lá ocupando, tá? Pertence a Israel. E a Síria, do ponto de vista religioso, é um país de maioria sunita, tá? Aliás, poucos países são de maioria xiita no Oriente Médio, tá? A gente tem o Irã, o Iraque e o Bahrein. O restante é tudo maioria sunita. E por mais que existisse, né, uma maioria sunita ali, a questão religiosa não era tão predominante. Existiam algumas perseguições com os grupos, mas existia também ali até certa liberdade. Por exemplo, na época que a guerra civil da Síria ela estava muito mais forte, né, causando muito mais refugiados, eu acredito que algum ouvinte possam ter tido algum tipo de contato com algum sírio que veio do Brasil. E aí, eu tive a oportunidade, né, eu cheguei a perguntar para ele como que era a liberdade religiosa, né, se ele fosse cristão, por exemplo, né, se ele era perseguido por cristão, ou se ele era perseguido por ser xiita ou sunita. Então ele falou pra mim que geralmente a questão religiosa não era tão importante assim, tá? Tanto que, por exemplo, é um país de maioria sunita, mas que existem cristãos, xiitas e alauítas. Alexandre, o que é alauítas? Alauítas é uma outra vertente do islamismo, tá? Aliás, o próprio Bashar al-Assad, que vai ser figura importante desse podcast, na Síria, ele é um alauíta, dentro, né, de um país sunita. Então, percebe como que não era tão relevante assim, né? Não era tão impactante assim. A gente pode fazer um paralelo dessas vertentes do islamismo com as religiões do cristianismo? É como se, por exemplo, o cristianismo, o catolicismo está para o cristianismo como os sunitas estão para o islamismo? É como se fosse isso? Como se fosse uma religião que compartilha, uma igreja específica que compartilha os mesmos preceitos religiosos do islamismo? Exatamente, só que cada um serve um lado, né? Sendo que os sunitas têm uma maioria vasta, né? E os xiitas é a minoria, assim, né?
que mais causava remorso, né, dos países ocidentais é justamente o apoio que esses governantes da Síria tinham da União Soviética, né, ou da Rússia hoje, né. A gente nunca pode esquecer que os países árabes, essas ditaduras, elas se manteram muito tempo no poder pelo apoio soviético. No caso, se a União Soviética queria que o país fosse um grande aliado, ou os norte-americanos queriam que os Estados Unidos fossem um grande aliado. No caso da Síria, o Hafez al-Assad, né, que é o pai do Bashar al-Assad, já é falecido, ele recebeu muito apoio da União Soviética durante a Guerra Fria, né? E quando ele faleceu, o Bashar al-Assad, ele continuou no governo e continuou sendo um grande aliado dos russos. Ou seja, vocês estão percebendo, por toda essa conjuntura, né, que eu passei para vocês, quem é a Síria, né? Um país odiado pelo mundo ocidental e muito bem visto por China e Rússia, principalmente. Então, finalmente, quando em dezembro de 2010 a gente tem um tunisiano ateando fogo no seu próprio corpo, isso incendiou ali uma manifestação no país que se espalhou para Egito, Argélia, Líbia e etc., outros países. E a gente tem, em 2011, né, se eu não me engano, 15 ou 14 de 2011, de março, a Primavera Árabe chegando também na Síria. Os rebeldes sírios, quando a gente fala rebeldes, né, gente, não é porque eles são rebeldes, né, é porque eles falavam que quem era contra o governo eram rebeldes. Então, eles estavam querendo algumas estruturas, e aí o governo não dava e o governo tratava eles como rebeldes. Então, quando você vê rebeldes, nem sempre leva ao pé da letra. Isso é importante enfatizar também. Então, a gente tem, né, em 2011, chegando a primavera na Síria, os rebeldes sírios, né, primando por maior democracia, liberdade, essas coisas, e eles começam a se manifestar contra o governo, né, o regime do Bashar al-Assad. E claro, né, o Bashar al-Assad com o apoio da Rússia, os rebeldes que querem derrubar aquele governo começam a ser bem vistos pelo mundo ocidental. Os rebeldes fazem as manifestações e recebem um apoio financeiro muito significativo dos Estados Unidos, ponto super importante, tá? Então, Bashar al-Assad, que não é bobo nem nada, começa a reprimir de maneira bastante violenta essas manifestações, tá? E, aliás, com uma violência não vista em outros países da Primavera Árabe, tá? Foi um dos países que mais reprimiu violentamente as manifestações. E tudo isso, claro, recebendo apoio da Rússia. Então começa, uma guerra civil no país, onde o governo massacra sua própria população e a população começa a massacrar entes do governo. Enquanto isso acontecia, a gente estava tendo no Iraque, o Iraque que a gente não pode esquecer, que foi um país invadido em 2013 pelos Estados Unidos, o Iraque também estava passando por uma guerra civil, tá? Uma guerra civil que não tinha a ver com a Primavera Árabe, mas uma guerra civil no qual, após a invasão americana ao Iraque, os sunitas locais começaram a ser muito oprimidos pela maioria. E aí, daqueles sunitas mais radicais, vai surgir uma dissidência da Al-Qaeda. Uma dissidência mais violenta, que não vai aceitar interferência do mundo ocidental. Não vai aceitar xiitas, não vai aceitar alauítas, não vai aceitar sunitas moderados. Só aceitam sunitas que desejam a instalação de um califado, ou seja, a instalação de um governo sunita, que vai ser comandado por um líder religioso sunita, também, né? Com base na vertente da interpretação sunita do Alcorão, que é o Estado Islâmico. Calma aí, Alexandre. Então você está me falando que o Estado Islâmico é consequência da intervenção norte-americana? Com toda certeza, tá? Em 2013, quando os Estados Unidos invadem o Iraque para tirar o Saddam Hussein, começa uma guerra civil, e dentro dessa guerra civil, os sunitas reprimidos mais exaltados fazem uma dissidência da Al-Qaeda, aquele mesmo grupo, né, do atentado das Torres Gêmeas, liderados lá pelo Bin Laden. É uma dissidência mais radical, né, mais radical ainda, que vai querer uma instalação de um califado, um governo completamente muçulmano, regido por leis muçulmanas. E a ideia deles não era só ficar no Iraque, não. A ideia deles era dominar toda a região do norte da África e do Oriente Médio, dos países árabes, né, expulsando o mundo ocidental. Um ponto importante dessa ideia do Estado Islâmico é que, historicamente, as conquistas muçulmanas, elas levaram esse grupo a dominar a Península Arábica, o norte da África, e se expandir para dentro da Pérsia, que antes tinha uma religião zoroastrismo, e aí esses conquistadores
islâmicos entraram para a Pérsia, chegaram até quase na Índia, né? Tem uns reinos muçulmanos que vão se instalar ali na Índia, e claro que esse grupo religioso vai ser assimilado e culturalmente não vão ser os árabes, né? Vão se tornar novas etnias, ali surgir novas etnias, mas isso vai tanto ali Península Arábica, Ásia, quanto chega no norte da África até a Península Ibérica, Portugal e Espanha, onde hoje é Portugal e Espanha. Metade ali, quase mais que a metade, foi já dominado por um califado sunita, muitos e muitos anos atrás. Então essa, entre aspas, prerrogativa histórica é o que esses radicais argumentam, que eles têm esse dever aí de restaurar esse território, colocar tudo isso sob controle deles e sob o domínio deles. Essa formação confesso que eu não sabia dessa parte histórica deles. Então, eu acho que isso que você falou, mas essa interferência também norte-americana, pode ter... Nossa, imagina aí, o tipo de ideia que eles tinham, que eles tinham, né? A invasão dos Estados Unidos foi em 2003, 2003, né? Isso. 3, beleza. Porque eu lembro que eu tava vendo a final do Campeonato Carioca, Fluminense e Vasco, e o plantão da Globo interrompeu a final, cara. No final do Campeonato Carioca, pra falar que os Estados Unidos estavam invadindo o Bagdá, bombardeando o Bagdá. E eu falava, eu quero saber de Bagdá, rapaz, eu quero ver o Fluminense aqui. E não adiantou nada, o Fluminense perdeu do mesmo jeito. Ô Pedrão, você tá trazendo um tricolor pra assistir, pra comentar o podcast? Tô trazendo não, ele sempre teve isso. O Pedro tricolor também, só que ele não sabe. Consanguineamente eu sou tricolor, minha família é toda tricolor, eu que não gosto de futebol. Então eles queriam expulsar os países árabes, né, do mundo ocidental, né, queriam expulsar os xiitas ou qualquer um que não fosse sunita, compactuasse com suas ideias, seus ideais. A Síria é um país vizinho do Iraque. E aí esse Estado Islâmico, que começou no Iraque e começou a dominar campos de petróleo, né, começou a vender petróleos mais baratos, né, ganhar dinheiro, fazer fortunas, sequestros e etc., começa a ganhar um poder tão significativo que sai do Iraque e começa a se instalar na Síria também. E aí a gente tem o surgimento do ISIS. Estado Islâmico. Auto-intitulado Estado Islâmico, é como o xadrez verbal fala. Então, se o xadrez verbal fala assim, é porque tá certo. Sei que o significado é o Estado Islâmico do Iraque e da Síria. Show. Então, essa foi a situação que a gente passou a ter na Síria, né? O Bashar al-Assad representando o governo com apoio russo, os rebeldes representando uma luta por democracia, ou pelo menos, né, o que eles consideram uma democracia, com grande financiamento dos americanos, e o Estado Islâmico, que queria a instalação de um califado, né, queria a instalação de um governo ditatorial religioso com uma interpretação sunita da sociedade. E aqui, percebam, não é que o Bashar al-Assad é aliado do Estado Islâmico, né, os rebeldes são aliados. Não existe isso, tá? Não existe isso. O que existe são 3 grupos que pensam totalmente diferente e disputando poder. Existiam outros grupos ali também, né? O Al-Durra, que era uma frente islâmica também um pouco mais moderada. Existia alguns que realmente pediam por democracia sem auxílio norte-americano. Então, começou a se formar uma série de milícias, e cidades tradicionais como Alepo, né, por exemplo, são destruídas pela guerra civil. Isso tanto na Síria como no Iraque, tá? Então, uma guerra civil que foi se expandindo, né, e fez com que na Síria nós tivéssemos um dos maiores números de refugiados já vistos na história. E de novo, né, quem que é o refugiado que sai da Síria? É o pobre que tá saindo? Galera, não, claro que não. O pobre, ele não tem dinheiro pra sair dessa guerra civil, né? Imagina, você tá dormindo e acorda com um tiroteio na sua rua. Cidades gigantescas, como Damasco, completamente destruído, que o Estado Islâmico atacou, os rebeldes atacaram. Quem saiu do país não foram os pobres, continuaram morrendo ali. Quem saiu foi a classe média, né, e a classe média alta, que
que tinham condições. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso, mas você tem um ponto. Eu me lembro de, na época da matéria, ler na época dos conflitos, eu ler uma matéria numa revista que eu tava esperando um negócio, e falava lá que você tinha que pagar 1.000 euros para conseguir um bote para atravessar o mar. Às vezes nem chegar, né? Eu li essa matéria que falava do preço de você atravessar com, entre aspas, coiotes de barco ali o mar Mediterrâneo. E eu fiquei assim, eu nunca parei para pensar. 1.000 euros é muito dinheiro, né? É muito dinheiro, né? Exatamente. Se hoje é dinheiro... Se hoje pra gente... É muito se hoje é... Então, tipo, quem tem dinheiro pra bancar isso? Eu nunca tinha parado pra pensar, porque a gente vê o refugiado na situação de mendicância, de estar ali dependendo da boa vontade, de estar num acampamento, numa situação horrível, e aí a gente pensa no pobre, no mendigo da nossa sociedade, né, que é uma pessoa em situação de miséria, que não teve condições, etc. E aí, às vezes, ali a gente está lidando com um médico, né, um empresário, alguém assim que não é das classes mais abastadas, que entrou no seu jatinho e sua conta na Suíça garantiu que onde no mundo ele foi, ele tem uma vida boa, mas também não é alguém pobre de tudo, que igual a situação que você imaginou aí, se começa a guerra civil agora por causa do Bolsonaro, eu não tenho pra onde ir. Exatamente. Então, exatamente, Pedrão. Foi a classe média e a classe média alta, né? Que tinham condições financeiras de fazer, né, o seu pezinho de meia, né? Desculpa. E fazer uma mala para tentar ir para a Europa, para tentar ir para outros países vizinhos ali, né? Tentar uma condição aí de vida um pouco melhor. Então, essa guerra civil que começou em 2011, né, a gente está aqui em 2021 e ela ainda não acabou a guerra civil. Claro, hoje a gente já vai ver o porquê, né? O governo de Bashar al-Assad, ele praticamente dominou todos os territórios, mas a gente tem ainda alguma sombra de pensamento do Estado Islâmico e ainda temos um território do noroeste da Síria, né, e de Líbia, que é sustentado ainda pelos rebeldes, né, principalmente com o apoio da Rússia, da Turquia. Will you call me? 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 Então, diante essa guerra civil, né, entre Bashar al-Assad, apoiado pelos os rebeldes, apoiados por americanos, né, e o Estado Islâmico, apoiado por radicais fundamentalistas muçulmanos, a gente começa a ter interferências mais diretas de grandes potências, tá? A população americana, né, o Congresso, o Senado americano, começa aí a pressionar o Obama. Obama, faz alguma coisa. Acaba de uma vez com isso, né? Acaba com o Estado Islâmico e aproveita e acaba com o Bashar al-Assad também. O Obama, né, como a gente conhece, ele sempre foi trajado como muito diplomata, né? Ele pegou e falou: não, nós não podemos interferir na soberania de outro país. A Síria, que é um país apoiado pela Rússia, se eu atacar, pode trazer alguns problemas para os Estados Unidos. E com isso, ele fica um pouco reticente em fazer o ataque. E nisso, Putin, né, Vladimir Putin, o presidente da Rússia, né, ex-agente da KGB, vocês sabem, né, a história, percebe que é a hora perfeita para ele reafirmar o seu crescimento geopolítico. Nos anos 2000 e 2010, a Rússia, que foi derrotada durante a Guerra Fria, tornou um nanico geopolítico nos anos 90, começa com Putin a crescer no cenário geopolítico novamente. Retoma a Crimeia, da Ucrânia, interfere aqui na Síria. E aí, o que a Rússia faz? A Rússia realiza ataques aéreos contra o Estado Islâmico. E claro, né, a gente sabe como é contra o Estado Islâmico, né? Pô, nossa, Rússia respingou umas bombas ali nos rebeldes. Putz, que pena, né? Nem queria tentar proteger o Bashar al-Assad. Então era mais ou menos assim. Então os russos, eles realizam o primeiro ataque aéreo à Síria, atacando o reduto do Estado Islâmico, mas também querendo derrubar os rebeldes, para fortalecer o governo do Bashar al-Assad, que é o seu grande aliado ali na região. O Obama, então, vendo o crescimento da Rússia, é pressionado pela opinião pública
política americana, né? E, aliás, só um parênteses aqui. O Obama, ele saiu com uma popularidade relativamente média do seu governo, né? Porque ele é considerado um bananão, em todas as formas de falar, no sentido geopolítico, porque ele deixou a Rússia crescer muito, e aí a gente tá vendo aí na mídia atual que pode estar estourando uma outra guerra geopolítica aí, que é entre Biden e o Putin, né? Não sei se vocês estão vendo, e aí tem a questão do Putin também passando por problemas de saúde, e ano que vem parece que ele vai renunciar e vai entrar outro no poder. Então, temos aí grandes episódios pela frente de geopolítica entre Estados Unidos e Rússia, né? O Obama, né, como eu falei, ele saiu como um bananão, porque ele esperava muito para tomar algumas atitudes, enquanto alguns países, beleza, eu vou lá e interfiro, porque não representa grandes ameaças. Sempre que ele foi posto no embate com a Rússia, ele amarelou, e o Putin venceu esse xadrez geopolítico. Então o Obama foi lá e também começa com os ataques aéreos, começa a atacar de maneira aérea de novo, tentando atacar o Estado Islâmico, mas também se respingar uma bombinha ali nas tropas de Bashar al-Assad, sem grandes problemas. E aqui vem uma grande novidade, ele também pede o apoio aos curdos. Ah, Alexandre, quem são os curdos? Os curdos são um povo que vivem como minoria na Síria, no Irã, Iraque, Armênia. Todos esses países, eles vivem como uma minoria. São de 25 a 35 milhões de habitantes, que eles querem, minoria entre aspas, né, gente? Mas eles querem um espaço só pra eles, um território só pra eles, o famosíssimo Kurdistão, só que eles nunca conseguiram. Eles são conhecidos como a maior minoria do mundo, povo que não tem apoio de ninguém. Sobre essa questão das minorias, eu acho que é importante destacar algumas questões. Os países que a gente conhece hoje, não necessariamente eles são compostos de uma única etnia. Aqui no Brasil é mais fácil de ver, porque foi um país colonial, surgiu de uma agressão colonial, então a gente consegue ver, por exemplo, as reservas indígenas e a questão da preservação da cultura e da vida dos povos indígenas, e aí a gente consegue ver bem claramente que tem vários grupos que estão aqui dentro. Mas aí às vezes a gente olha para a Espanha e olha para a Síria e fala, ali estão os sírios, ali estão os espanhóis, e não. Esses dois países aí, como a gente viu, tem as minorias curdas, na Turquia tem as minorias, a minoria dos armênios, na Espanha tem vários grupos galícios, bascos. O Fagner tem a ver com futebol, qual é o outro? Porque aquele pessoal que só tem jogador de uma etnia. Catalão. Os catalãos. Então são vários grupos minoritários. Quem é jogador de uma etnia é a galera de Bilbao. Acho que é basco. Acho que é basco. Bilbao é basco. Então são grupos dentro dos países que podem ter vivido em harmonia ou sendo oprimidos por muitos anos, e aí quando entra essa situação assim de caos econômico, guerra civil, eles usam esse movimento para tentar conseguir autonomia, estabelecer seu próprio território. Dentro de vários estados você tem esses grupos, e às vezes esses grupos querem secessão, eles querem se separar e criar o seu próprio estado. Ou às vezes eles não querem nem isso, eles só querem reconhecimento, que as suas tradições sejam reconhecidas, sua língua, que eles tenham mais autonomia para poder organizar o seu grupo de acordo com seus próprios interesses. E isso a gente vê em todos os países, alguma coisa assim. Então na Rússia você tem os chechenos, na Inglaterra você tem os galeses, você tem os irlandeses, você tem os escoceses. Então tem vários grupos com línguas diferentes, práticas diferentes. Então aí que foram aglutinados, porque o processo de criação dos estados é um processo de integração, guerra, violência, e não necessariamente essas minorias foram assimiladas de um jeito que elas se reconheçam como espanhóis, ou como ingleses, ou como sírios. E aí elas têm esse projeto aí de tentar conseguir autonomia ou reconhecimento e etc. E os números não são tão importantes para definir o que é uma minoria. Então a gente tem o caso do Brasil, onde a população negra, segundo o IBGE, é maior do que a população branca, mas a população negra é uma minoria por questões de poder político e econômico. Então isso é mais importante para definir o que é uma minoria do que os números em si. Não, entendi. Então peço perdão pelas minhas palavras de maior minoria do mundo, né? Não, isso é um povo gigantesco que não tem uma nação. E, por exemplo, ali no Oriente Médio, o lugar onde poderia ser colocado o Kurdistão seria um estado tampão, que eles chamam, né, na geopolítica, porque ele poderia diminuir as tensões entre Turquia, Síria, Iraque, Irã.
Porque ele cobriria esse território todo e seria um estado meio neutro, assim, e tal. Exatamente. Então, e aí, né, os Estados Unidos percebe que existe um grupo que pode ser quase como se fosse uma espécie de mercenário para eles. Então os Estados Unidos contrata aqueles caras para realizar ataques por terra contra o Estado Islâmico. E por incrível que pareça, com financiamento, com dinheiro e com armas, esses caras conseguem avançar contra os Estados, né, sobre o Estado Islâmico. E aliás, só um parênteses aqui, pequeno parênteses. O exército curdo, ele não diferencia homens e mulheres. Então várias mulheres foram para o campo de batalha. Para uma interpretação do Alcorão que é tão machista como existe pelo Estado Islâmico, você ser derrotado por um exército feminino, ou pelo menos majoritariamente feminino, é uma coisa que causava bastante desonra. Então o exército curdo feminino também foi super importante para esse avanço, para retirar os territórios do Estado Islâmico. Claro, ninguém gosta dos curdos ali. Então quando alguns países, principalmente a Turquia, historicamente um aliado dos Estados Unidos, fala assim, pô, mas como assim? Você tá doidão? Obama, você tá doidão? Vocês estão apoiando os curdos? Esses caras são separatistas, né? Esses caras vão querer pegar o dinheiro e as armas que vocês estão dando e vão querer depois tirar um pedaço do meu território, né? Da Turquia. Então vocês estão apoiando o inimigo meu só pra acabar com o Estado Islâmico. E aí os Estados Unidos vai lá e fala, sim, é isso mesmo. E vocês, no sentido da palavra, que se foda. Pode contar essa... Não, pode deixar o palavrão, não tem problema não. Eu acho interessante que essa questão da interpretação machista das diretrizes islâmicas, ela tá muito presente nesse contexto todo, né? Que até o caso do rapaz lá que botou fogo no próprio corpo, eu dei uma olhada na época desse caso, que eu achei muito interessante, assim, uma biografia muito interessante, e um dos fatores que contribuiu pra caramba pra ele tomar essa atitude foi que ele, no momento que foi multado e teve as suas drogas apreendidas e desencadeou as suas drogas, as suas frutas as suas frutas apreendidas, e ele desencadeou esse problema todo. Ele foi, a fiscal que atendeu ele foi uma mulher, e ele, muçulmano, tudo, ele se sentiu muito mais humilhado por ter sido humilhado, entre aspas, por uma mulher, além, claro, do abuso que a fiscal cometeu contra ele. Tem uma história que ela cuspiu na cara dele e tudo. Então isso tá desde o começo, essa questão do machismo tá desde o começo para essa galera. Sim, né? Sim. E aí, com os Estados Unidos, mesmo apoiando os curdos, e a Turquia, meio doida com isso, né? Meio puta. Na época, o Recep Erdogan, né, que era o presidente da Turquia, ele quase vira as costas para os Estados Unidos e começa a se aliar um pouquinho mais à Rússia e à China. Hoje, a Turquia já voltou a ter uma parceria mais significativa com os Estados Unidos, né? Mas na época, a relação ficou bastante estremecida. O Erdogan, presidente da Turquia, ele não aceitou muito bem esse apoio dos Estados Unidos aos curdos, né? Fato é, a gente começa a ter o Estado Islâmico sendo derrotado pouco a pouco. Os ataques tanto por terra pelo exército curdo, quanto os ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos e Rússia começam a enfraquecer, somado a uma queda do mercado internacional do preço do petróleo, né? Porque o Estado Islâmico sustentava vendendo petróleo a um preço mais barato do que praticado pelo mercado. O Estado Islâmico dominou grande parte dos territórios do Iraque, né, que eram campos de petróleo, e ele vendia esse petróleo para países ou para microeconomia ali locais que se interessassem em ter um petróleo mais barato. E olha isso, hein? Olha essa confusão geopolítica. Há grandes suspeitas, né? Na época, grandes jornais falaram sobre isso.
Sabe quem que comprava o petróleo do Estado Islâmico? A Turquia, né? A Turquia nunca gostou muito da Síria, nunca gostou muito do Iraque também, então a Turquia comprava petróleo do Estado Islâmico para motivar essa guerra civil. Então, olha que confusão. A geopolítica, gente, eu acho que vocês têm que ter isso na cabeça de vocês. É uma hipocrisia para todo lado, cara. Então, os Estados Unidos, percebendo que a Rússia estava ganhando território, que o Bashar al-Assad estava dominando essa guerra civil, ele tem um episódio bem estranho. Estranho em que sentido? Sai imagens da guerra civil da Síria no mundo, né? Vê ali um bombardeamento, né, acontecendo e tal, de armas químicas sendo usadas. Armas químicas sendo usadas contra os rebeldes. E aí, existem algumas leis, não sei se vocês sabem, algumas éticas da guerra, que você não pode usar armas químicas, né? Tipo assim, você pode matar, você pode tacar bomba, você pode fazer a porra toda, mas você não pode usar armas biológicas, mesmo numa guerra. Isso é passivo de intervenção estrangeira, é passivo de intervenção da ONU. E aí, o que é que a Rússia alega, né? Ah, isso foi plantado, isso foi uma mentira, o Bashar al-Assad nunca usou armas químicas. O que deve ter acontecido é que alguns rebeldes usaram armas químicas contra os próprios rebeldes para justificar uma intervenção estrangeira. Isso se não tiver a participação dos Estados Unidos. Isso a Rússia falando. Já os norte-americanos, do outro lado, falando, né? Imagina, Rússia. É óbvio que o seu governante é um ditador, um maluco, né? Que até armas químicas está utilizando. Então isso vai justificar uma intervenção estrangeira mais forte. Nós tivemos um grande bombardeamento, né, após o uso dessas armas químicas. Mas, de novo, na época, eu como estudante, né, eu achei que teria uma intervenção ainda mais forte dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos, ele ficou reticente pelo grande poderio geopolítico que a Rússia tinha, né? Então, o Estado Islâmico cai pela queda do petróleo e pelos ataques. E quando eu coloco para vocês aí o fim do Estado Islâmico, o Estado Islâmico efetivamente acabou hoje? Não, porque o Estado Islâmico, ele não é um território, ele não é uma aldeia ou algo do tipo, ele é uma ideia do fim dos xiitas, o fim dos sunitas mais moderados, né? O fim do mundo ocidental. Então o Estado Islâmico ainda existe, mas o Estado Islâmico hoje, ele controla pouquíssimos territórios. Não foi que nem numa época, no começo dos anos 2010, 2013, que eles tinham praticamente, sei lá, 1/3 da Síria, 1/3 do Iraque. Não, tá? Hoje o Estado Islâmico tem seu território bastante reduzido, justamente pelo petróleo, né? Valer muito pouco, e por essas intervenções estrangeiras. Mas o Estado Islâmico não acabou. Tanto que ainda existem alguns atentados, né, que acontecem no mundo, que são feitos pelos chamados lobos solitários. O que é um lobo solitário? Por exemplo, vamos imaginar, eu sou um cara, tá? Não sou, mas eu sou um cara, vamos fingir que eu sou um cara, partilha dos ideais do Estado Islâmico. Mas eu moro aqui no Brasil, e não tenho nenhuma ligação com o Estado Islâmico. O que eu faço? Eu faço um atentado em nome do Estado Islâmico, e falo, sou do Estado Islâmico e pum! Pá, explodiu. Isso é o lobo solitário. Não foi o Estado Islâmico que mandou fazer, mas eu, como compartilho dos ideais, eu faço um atentado e falo que sou do Estado Islâmico. Então, o Estado Islâmico ainda tem relativa força, né, assim como esses lobos solitários, e praticam o atentado em nome do grupo. Então, não acabou ainda. Hoje, o governo, ele praticamente ganhou a guerra, tá? Com muito apoio da Rússia. Eu diria pra vocês que hoje ainda existem existe um último reduto de rebeldes e curdos, que é a região de Idlib, que fica, né, no noroeste da Síria, essa região que faz fronteira, né, que fica muito próximo da Turquia, né? E aí o que a Turquia tá pensando? Estados Unidos, acabou a guerra civil, né? Acabou, vocês não precisam mais dos curdos, vocês só precisam dos rebeldes, não precisam mais dos rebeldes, acabou. Então você pega hoje Damasco, são capitais ali que tem até como fazer turismo hoje, né? Se você quiser fazer o turismo na Síria, tem. Não sei se eu faria, mas tem. Apesar da guerra civil não ter oficialmente acabado, as grandes capitais estão numa situação bem mais confortável. E aí a Turquia tá querendo ali ainda, querendo um ataque aos curdos. Mas com a reticência, se eles atacarem os curdos, eles vão atacar os rebeldes. Então, os curdos estão desesperados também. Por quê? Pô, Estados Unidos, eu ajudei vocês quando vocês precisavam, né? Eu peguei armas, eu ataquei o Estado Islâmico, eu sacrifiquei grande parte da população, eu fui seu mercenário. E agora, você tá pensando em deixar a Turquia me matar? Então tem essa
essa grande questão aí entre a Turquia e os curdos ainda, né? Porque para a Turquia os curdos representam um certo período, né, para tomar esse território, né, o Kurdistão, e vai tomar uma grande parte do território da Turquia. Então hoje a gente está nesse conflito, a região de Idlib, ela está sob seríssimas ameaças da Turquia. De verdade, eu não vejo os Estados Unidos fazendo grandes esforços para prevenir um ataque turco, para eliminar os curdos, né, que são os principais inimigos, mas também eliminar os rebeldes, que durante muito tempo lutaram por uma democracia para os Estados Unidos da região. Ou seja, a guerra civil na Síria, a Primavera Árabe na Síria, acabou tendo como consequência a manutenção do governo Bashar al-Assad, depois de 9 anos de gravíssimos conflitos. Percebam, que a Primavera Árabe não deu certo no Egito, não deu certo na Líbia, não deu certo no Iêmen, não deu certo na Síria e ainda causou uma gigantesca guerra civil, com enormes mortes e refugiados, tudo em nome do poder de disputa geopolítica. Então, só para concluir, quais foram as consequências, né, da Primavera Árabe? Lutas, mortes, revoluções, cisões, novas ditaduras, tanto militares, religiosos e até mesmo civis. Então, quando você começa uma revolução, é super importante que você tenha um objetivo final, porque esse vácuo de poder é extremamente perigoso. Se tem interferência estrangeira, geralmente a gente percebe o quanto isso parece na mídia, né? Eu vou traçar um caso aqui paralelo, né? O Iêmen, por exemplo, desperta muito menos paixões por ser um país menos importante economicamente falando, a gente não ouve falar na mídia. E até hoje é um país que vive em constantes ataques, tá? A Arábia Saudita ajudando os sunitas, o Irã ajudando os xiitas na região, o Biden, né, até anunciou recentemente que cancelou o apoio aos sunitas da guerra civil do Iêmen para tentar economizar um pouquinho de poder, né, e tentar agradar o Irã. Ou seja, cuidado com a revolução, porque tem que saber onde quer chegar. E na Síria, especificamente, a consequência foi um país com grande parte da população refugiada, se não morta, mais da metade da população nessas condições, que grande parte das pessoas que saíram ainda eram... Imagina que você, por exemplo, era um jovem que estava estudando na Síria com seus 12 anos. Hoje, você seria, né, uma mão de obra formada com seus 22 anos. Você é uma mão de obra qualificada? Você acha que realmente o Estado conseguiu fornecer uma educação de qualidade, uma formação de qualidade, para suprir aquela mão de obra qualificada que abandonou o país? E essa mão de obra qualificada que abandonou o país, o cara foi produzir valor em outros países. E muito possivelmente vai continuar naquele país como referência, que é um país muito mais seguro para ele, pelo menos nesse primeiro momento. Ou seja, é sinônimo de terra arrasada. A guerra civil na Síria, que ainda está acontecendo, não acabou, completou seus 10 anos, gerou déficit econômico, déficit de população e, graças à pandemia que atinge fortemente a região do Oriente Médio, caos sanitário também. E isso em meio a uma gravíssima crise econômica, né? Então, é isso que a gente tem que falar sobre a Síria. É um contexto super importante aí na história. Particularmente gosto muito de falar de Síria. É triste falar de guerra, mas, enfim, essa área da geopolítica eu acho muito gratificante de falar. Cara, achei interessantíssimo todas essas coisas. Eu ouço muito Xadrez Verbal, não sei se conhece. É um podcast de horas de duração sobre geopolítica, né? E ele vai semanalmente falando das coisas. E assim, quando acontece alguma coisa nova, nem sempre tudo isso é explicado. E às vezes eu fico meio perdido de todas as causas e tal. E mesmo eu acompanhando semanalmente o Xadrez Verbal, achei extremamente interessante aqui sua fala. Muito bom. Que isso. Fico lisonjeado aí pelo elogio. Lisonjeado pelo convite também. Foi um prazer estar participando com vocês. Tá? Espero que a gente possa fazer mais alguns programas aí. Pode me convidar, estou sempre à disposição. Não, eu só ia comentar que na hora que você falou que a gente pode ter conhecido algum sírio e tudo, a Jéssica compra de uma loja que a dona é síria, e ela veio pro Brasil lá nos anos 70, 80, não sei exatamente, mas enfim, é uma senhora já, bastante idade, e ela, com a pessoa da família dela, ela fala o idioma deles, né, que eu, pra ser sincero, eu não sei qual que é. Mas, e eles conversam só entre eles e tudo, aí você falou até no final que já tá podendo voltar a ter turismo na Síria, né? E essa senhora, ela foi pra lá e aconteceu uma das paradas mais interessantes que eu já vi a respeito de linguagem, que ela, apesar de falar com os parentes dela no idioma deles, e como já tem, sei lá, 50 anos que ela foi pra lá, ela não conseguiu mais conversar com as pessoas lá no idioma deles.
porque a linguagem mudou tanto que ela não entendia o que eles falavam e eles não entendiam o que ela falava. Essa questão da Síria que a gente está falando, agora é a guerra civil que o Alexandre está citando, mas a Síria teve pelo menos 2 grandes momentos do século XX onde teve esse êxodo de pessoas, de refugiados. O primeiro foi lá no processo das guerras, nos anos 50 e poucos, e o outro foi ali em 70, alguma coisa assim, que foi com essas guerras com Israel também. E aí, nesses 2 processos, um fluxo migratório muito grande da Síria foi para o Brasil. E é por isso que a gente tem figuras como, por exemplo, Kassab, Michel Temer, são todos pessoas, Haddad, Fernando Haddad, são todos figurões lá de São Paulo, que têm sobrenome sírios, são descendentes sírios, além de grandes industriais como o SCAF e o Hospital Sírio-Libanês. Tudo isso aí vem desses influxos de imigrantes que vieram para o Brasil, trabalharam, conquistaram seu lugar, construíram seu patrimônio e deixaram aqui seu legado para a gente. E por mais triste que seja a situação da guerra, provavelmente no futuro os países que receberam esses refugiados sírios hoje vão sentir esse mesmo impacto que o Brasil sentiu depois de algumas gerações, como eu citei aqui, Kassab, Haddad, Temer, são todos grandes nomes da política nacional, são figuras importantes, você goste deles ou não, SCAF, etc. Então, a história da Síria, dessas crises sírias, estão, de certa forma, atreladas ao do Brasil, e, para além do vestibular, faz sentido prestar um pouco mais atenção nisso. É isso, Fagner. É isso, Pedro. E é isso, Alexandre. Muito obrigado em nome do Não Preciso Copiar também. Foi sensacional, gostei muito da conversa e espero encontrar de novo para outras conversas sobre geografia. É isso então, meus queridos amigos, prazer em encontrar vocês, até a próxima. Se o programa der certo, se tiver bastante ouvinte igual os normais de filosofia, a gente continua até o Alexandre arrumar um emprego de verdade, se não, é isso, primeiro e último programa. Um beijo, um abraço. É isso, um abraço, prazer. Valeu, gente, obrigado, Alexandre, valeu, Pedro.